Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, está firmadas no Senhor. Olá, gente, paz do Senhor Jesus, amigos, irmãos, todos que sempre estão assistindo aí os vídeos de instruções dos trabalhos, de instrução da Palavra de Deus, que esse vos leva, seu amigo, irmão, evangelista Wellington Ramos. Estou sempre levando para vocês informações importantes da Palavra, observações, instruções, orientações. Estou sempre levando a correção, a repreensão da Palavra de Deus, para que venhamos olhar o que a Palavra nos ensina e se conduzir na verdade que a Palavra nos ensina, para não sejamos apostatando-se, estejamos desviando, perdendo a direção da verdade, do conhecimento de Cristo, por caminhos que deturpam a verdade do Senhor. Estou aqui mais uma vez na minha página no Face, ao vivo. Nesse momento é 15 para 11 horas da noite, hoje é quinta-feira. Estou aqui convidando você a passar um tempinho comigo aqui para a gente ser edificado com a palavra de Deus, dentro da exposição dela, conhecendo e observando o que ela nos ensina. Analisando com tudo que está sendo ensinado aí para as pessoas como doutrina de Deus, ensinamento de Deus, conceitos de Deus, verdade de Deus. Eu convido você para analisar comigo a palavra, conhecer o caminho, a verdade, conhecer a vida, por onde nós podemos estar chegando a Deus o Pai, vivendo com Ele uma vida verdadeiramente guardada nele, para poder estar tendo confiança de que em Deus estamos, através da decisão, do caminho e da direção que nós andamos e tomamos. Então eu quero convidar isso aqui para você, nesta hora. Nós cristãos, estou falando aqui para os cristãos, os que estão em Cristo, eu não me dirijo dentro de assuntos de correção, de instrução para pessoas que não querem dar ouvido à verdade. Jesus disse que se alguém não quer ouvir, deixa para lá, não insista não. Se você, quando Jesus deu a ordem aos seus discípulos, ele disse, olha, vai pregar essa palavra, vai ensinar o pessoal, vai levar as boas novas, leve a verdade de Deus, que faz o homem ter a informação da porta que ele pode entrar para encontrar o socorro. Agora, na casa que vocês entrarem, quem receber vocês, fiquem nessa casa, honrem, né? E preguem. Mas, se alguém não vos receber, não insista. Bata aos pés como um protesto de que respeita a escolha dele, né? Respeita a escolha da pessoa. Não quer ouvir? Eu respeito a tua escolha. O evangelho é pérola, não pode ser lançado aos porcos para ser pisado e jogado na lama. Quem não quer ouvir, quem não valoriza, quem não dá importância à sua alma, à salvação, infelizmente continua perdido, lambuzado na lama do pecado, por onde vai ser condenado, não é? Mas a palavra é pérola, é um tesouro valioso, não pode ser pisado pelo mundo. O mundo não quer, fica aí o mundo, com a sua imundícia, fica aí na sua mentira, no seu engano, fiquem aí vivendo na sua fantasia, nas suas fábulas, nas suas religiões, na sua religiosidade, nos seus conceitos de valores, que isso tudo é abominação e reprovado diante de Deus. Para o homem ser aprovado e a obra dele, não é, ser útil, tem que estar em Cristo. Não é a obra em si do homem, é a obra de Cristo em nós, que nos faz ser recebido por Deus. É a obra de Cristo em nós, que nos faz ser recebido por Deus. Não é a minha obra. Se o mundo não quer ouvir, não quer valorizar,
não se importa com o seu destino eterno? Quer viver enganado de que vão encontrar vida eterna, paz eterna nesse caminho que estão? Então, continue. Todos têm a liberdade de fazer a sua escolha e decisão. Deus não é um ditador. Deus é soberano, mas ele criou o homem um ser consciente, livre, com dom e evolução de decidir escolher. É o homem que decide o caminho que ele quer seguir. Porém, Deus, ele adverte o homem da escolha errada do homem. Deus, pelo fato de dar o direito de escolha ao homem, ele não vai passar a mão na cabeça do homem. Ele adverte o homem da consequência da sua escolha que ele toma, não dando ouvido e nem seguindo a direção de Deus. A ordenança não é um pedido. Deus ordenou o homem a andar na sua vontade. Mas também, como o homem foi criado livre, ele disse ao homem, se escolher andar contrário à vontade dele, se dirigir contrário à vontade dele, ele mostrou a consequência que o homem vai receber. Então, Deus ele deixa o homem livre para escolher o caminho que ele quer. Mas se o homem escolher o caminho da transgressão, do contrário à direção de Deus, ele vai sofrer as consequências, porque ele já foi avisado. E Deus tem avisado constantemente essa humanidade sobre da consequência que é andar em rebelião contra Deus. O pecado constitui-se em rebelião, em não dar ouvido e nem seguir a direção de Deus, que ele dá na sua palavra. Todo princípio moral, toda regra moral, todo caminho de bênção que Deus deu para o homem viver e quer que o homem conheça, está aqui na Bíblia, a sua palavra, que é a sua profecia revelada para o homem, tudo aquilo que o homem precisa conhecer do que passou, do que está acontecendo e do que vai acontecer. Presente, passado e futuro, está tudo aqui revelado. Basta o homem crer, é por fé. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Agora, essa fé não é a fé que o mundo vive, porque todo mundo tem fé. Concordam comigo? O mundo tem fé. O mundo é feito de várias religiões. E cada pessoa religiosa tem a sua fé. Só que a fé do mundo é uma fé anátema. É uma fé vã. Não é a fé em Deus. Por quê? Não, porque não é da igreja evangélica? Não, porque não é dos crentes? Não. Não tem nada a ver a fé em Deus dentro de religião. Seja ela evangélica, de crente, de quem for. Não é a fé de religião. Não é vivendo submisso à igreja evangélica ou a nenhum sistema religioso. Não é essa fé que Deus, ele oferece ao homem o dom gratuito dele para o homem receber por meio da fé. Não é a fé da religião, não é a fé de nenhuma instituição religiosa, não é a fé do coração do homem, não é a fé do supersticionismo do homem. Fé é confiar e acreditar em Deus. Agora, como é que eu posso confiar e acreditar em Deus? Através do princípio estabelecido pela sua palavra. Fé em Deus é pela palavra dele. Não é pela vida religiosa, por objeto de religião, por ritual de religião, não. A fé que Deus ele quer que o homem tenha para chegar a ele e receber o dom gratuito que é mediante a fé, de graça, mediante a fé. Esta fé ela vem pelo ouvir. E não é ouvir nenhum sermão religioso, de igreja, de religião, seja qual for. Essa fé que fala lá em Romanos 10, 17, que vem pelo ouvir, ela vem pelo ouvir pela palavra. Você tem que aprender de Deus, você tem que ouvir de Deus, você tem que ser ensinado de Deus pela palavra. Essa fé em Deus que você precisa ter, ela só vai ser gerada pela palavra. Você ouvindo, sendo instruído, sendo doutrinado pela palavra. Não é pelo sermão dos líderes religiosos, que estão aí a humanidade vivendo sua fé. Cada um tem uma fé paralela, uma fé relativa. Todo grupo religioso, toda pessoa, o mundo é religioso. Porque o mundo crê em algo sobrenatural. O ser humano ele tem uma alma e essa alma tem um clamor de socorro dentro dela. Toda alma humana entende que precisa de um socorro espiritual. Agora, pelo homem estar desviado de Deus, perdeu o entendimento de Deus, está dentro de caminhos contrários a Deus, o que é que ele faz?
ele sabe que tem uma necessidade de um ser supremo, que é a fonte da vida de toda a criatura existente, mas por não estar dentro da comunhão com esse Deus, afastado, sem entendimento de Deus, é aí que o diabo aproveita e cria os deuses na mente do homem. E leva os homens a satisfazer esse vazio que há na alma, essa necessidade que há na alma do ser humano, de um ser, de um socorro espiritual. O diabo, por ter cegado o homem perdeu o entendimento de Deus, o diabo agora aproveita e coloca o entendimento na mente do homem de deuses, onde ele cria, dentro das religiões, dentro da filosofia, dentro do entendimento do homem, onde ele leva o homem a adorar animais, a natureza, a criatura, objeto inanimado, onde ele leva o homem a criar deuses mitológicos, não é? Como a gente conhece muitos aí, Zeus, Hércules, etc. Onde a humanidade vive na adoração dos seus deuses, orixás, entidades, não é? Espíritos e doutrinas, religiões, objetos, tudo isso são os deuses. Onde as pessoas buscam proteção dentro de religião, através de objetos, através de entidades, através de pessoas que dizem que faz milagre, que é protetor. Então, o homem, por ter perdido o entendimento de Deus, ele agora, tendo essa necessidade na alma, ele vai buscar um socorro espiritual, só que dentro de um caminho errado, por não ter entendimento de Deus. Porque o socorro que o homem precisa, esse vazio existencial que há na alma do ser humano, é a necessidade da comunhão com Deus. Por isso que o homem tem esse vazio existencial na sua alma. Isso é a falta da comunhão com Deus. O homem perdeu isso. O homem, ele está ausente de Deus, separado, em conflito, em transgressão. Ele precisa saciar esse vazio existencial na sua alma. E por ele não ter o caminho, conhecer e nem ter o entendimento de Deus, ele vai buscar preencher isso através da religião, dos objetos religiosos, dos deuses que se criam nas religiões, dos protetores, das entidades, dos espíritos, de outras coisas. Tudo isso é caminhos anátemas, que levam o homem cada vez mais distante de Deus. Por isso que quando Jesus veio, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Aí ele diz assim no final do versículo 29, ou é o 30, ou é o 28. Ele diz assim, 29. E encontrarei descanso para as vossas almas. Esse descanso para a alma do homem é o vazio existencial que o homem tem no seu interior. A falta da comunhão com Deus. Do seu Criador, que é a fonte de vida do homem. Jesus também, em outro texto, ele diz assim: eu sou a água que mata a sede. Quem beber de mim, jamais terá sede. Essa água que mata a sede do vazio existencial que há na nossa alma, a alma do ser humano. Por isso que o ser humano, ele, para preencher o vazio que há dentro dele, ele se dirige para as drogas, prostituição, idolatria, feitiçaria. Ele se dirige para as práticas anátemas, os caminhos malditos. Por quê? Porque ele quer preencher um vazio na alma dele. E ele torna sendo escravo desses caminhos. Por quê? Porque isso não vai saciar a alma dele. Ele vai ficar preso, querendo mais e mais, e nunca vai estar saciado. Porém, as pessoas que buscam o prazer na droga, ela nunca vai se saciar com a droga. Por isso que ela vai ser viciada na droga, que a droga nunca vai saciar a alma dela, o vazio que há nela. A sede da alma, a droga não mata. Então, aquela pessoa vai ser viciada na droga e constantemente até morrer o seu corpo e a sua alma, indo para o inferno, porque não preencheu o vazio da alma através de Jesus. A mesma coisa é a pessoa que vive dentro da bebida. Ela pode beber todos os litros de bebida do mundo, mas nunca vai saciar sua alma com a bebida. Nem os que vivem na prostituição, nem os que vivem nenhuma outra prática que não satisfaz o homem, não preenche o homem. O homem torna-se escravo dessas coisas, desses prazeres que são pecado. E ele indo para a condenação, destruindo o corpo, e a alma indo condenada para o inferno. Por quê? Porque ele não encontrou essa fonte, que é Jesus, que sacia a nossa sede da alma, que preenche o vazio existencial em nosso coração, que nos liberta desses vícios e dessas buscas e desses enganos que nós buscávamos sem ter o conhecimento de Deus, de proteção, de vida com Deus, de bênção, disso, aquilo, outro. Quando você conhece Jesus,
Por isso que Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhecendo Cristo, você passa a ser liberto, você passa a ser saciado, você passa a ter o vazio existencial que existia na sua alma preenchido. Porque Cristo, ele é o que falta em nossas vidas para reconciliar-se com Deus novamente. Cristo é o que eu preciso para estar com Deus. É Cristo. Então, o ser humano perdeu o entendimento. O ser humano está sem o conhecimento. E ele precisa conhecer a verdade que liberta, para que essa fé, que tem que ser gerada pela palavra, ele possa ouvir, crer e chegar-se a Deus. Por isso que a Bíblia diz, a fé ela é pelo ouvir. E pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé que leva o homem a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, essa fé ela é principiada na palavra. Você tem que ouvir toda a verdade de Deus pela palavra. Não é pelos homens, não é pela religião, não é pelos conceitos filosóficos nem do teológico desse mundo. É pela palavra. Você tem que conhecer a verdade que Jesus trouxe. Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou a luz que vinha ao mundo. Jesus veio trazendo esse conhecimento, esse entendimento para a humanidade que estava perdida de Deus. A mensagem do Evangelho é as boas novas de salvação, que ilumina nossa mente. Por onde podemos chegar a Deus? Grato, entendendo o que Ele fez por nós, para que isso acontecesse, para que pudéssemos chegar a Ele novamente. Mas o inimigo das nossas almas, o diabo, ele trabalha para a gente não conhecer essa verdade. Por isso que Jesus disse que ele tira a palavra do coração daqueles que estão ouvindo. Por quê? Para que essa pessoa não creia na palavra, para que não seja salva. Porque salvação é por meio de ouvir a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Salvação não é questão de estar dentro de nenhuma religião. Salvação é questão de conhecimento, entendimento. Mas como você vai conhecer se alguém não te pregar? É preciso pregar, é preciso levar a verdade que liberta para você. Então o inimigo das nossas almas, o diabo, ele trabalha para tirar de nós esse entendimento, para que a gente não dê ouvido à palavra, porque se a gente der ouvido à palavra, a nossa mente é esclarecida, porque o apóstolo Paulo, ele falando sobre a realidade do homem incrédulo, que está sem o entendimento de Deus, porque o Deus desse século cegou. O Deus desse século, se referindo ao diabo, onde esse sistema do mundo venera e faz a sua vontade, realiza os projetos do diabo, o sistema do mundo que já está no maligno. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz, que é o entendimento, o esclarecimento do Evangelho de Cristo. Deu para entender? Então, é por isso que o inimigo trabalha para que a verdade do Evangelho não chegue às pessoas. Porque o Evangelho é o poder de Deus. Para quê? Para salvar. Salvação é por meio de crer. É por meio de ouvir a palavra. É por meio de crer, na palavra. Salvação não é questão de você viver uma rotina de doutrina dentro da igreja, viver uma escravidão de obediência ao sistema religioso. Salvação é questão de você ouvir a verdade do Evangelho e crer. E o que é que essa verdade do Evangelho nos informa? Traz para nós que o homem estava perdido, julgado, sentenciado e condenado. Mas a verdade do Evangelho nos traz a esperança de que em Jesus somos perdoados, inocentados, livres do juízo, absolvidos da culpa e guardados por Deus para receber a promessa dele na eternidade, quando deste mundo partirmos, ou com a morte, ou com o arrebatamento, que é a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. A tirada do povo de Deus deste mundo para estar com Cristo na eternidade, na presença de Deus. Então, o diabo não quer que você escute essa verdade. Porque a verdade do Evangelho mostra para o homem pecador que ele alcança o perdão de pecado, que ele é justificado em Cristo. Mas o diabo não deixa o homem conhecer essa verdade, por isso que ele levanta a religião para levar o povo a viver sacrifícios, flagelos, penitência, obrigações, como se fosse mérito para o homem alcançar o perdão de Deus. E com isso, as pessoas ficam presas dentro desse engano, desse caminho anátema, porque não recebem a verdade do Evangelho, as boas novas, para se salvar. Porque a verdade do Evangelho é que o homem é salvo, justificado, livre do seu pecado, absolvido da sua culpa, através da fé em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a obra perfeita pela qual Deus recebe o homem pecador justificado de sua culpa e de seu pecado. Porque em Cristo
foi lançado todo o pecado da humanidade para que todo aquele que nele crê receba essa justificação. Agora, você só pode receber essa justificação do teu pecado em Cristo se você crer nele, se converter a ele e passar a viver uma vida de fé, crendo que você está em comunhão com Deus por meio dele, Jesus, que fez a expiação pelos nossos pecados, pagando a cédula que era contra nós, remindo as nossas culpas diante de Deus o Pai, nos reconciliando com Deus, nos tirando da ira de Deus e nos trazendo para filho de Deus, herdeiros da promessa de Deus e não da ira de Deus. Os que são herdeiros da ira de Deus são aqueles que ainda estão no mundo sem Jesus. Porque sem Cristo ninguém terá vida eterna, nem terá a comunhão com Deus. Mas a ira de Deus sobre esses permanece. João 3:36. Mas em Cristo nenhuma condenação há para quem nele crê. João 3:18, Romanos 8:1. Então, nós precisamos crer na verdade do Evangelho. E quando eu falo isso, não estou me referindo à religião A, B ou C. Estou me referindo a todo conceito religioso, todo conceito doutrinário. Porque dentro de todas as religiões, leva o homem que está dentro dela, vivendo e praticando tal religião, a acreditar que ele vai ser merecedor das bênçãos de Deus pelo seu mérito. Porque ele tem que ser devoto, praticante, guardar usos e costumes, guardar as tarefas, os trabalhos, os mandos, as ordenanças legais, para que ele possa ser aceito por Deus, para que ele possa servir a Deus, para que ele possa estar na vontade de Deus, para que ele possa ser justificado. Ele é ensinado dentro da religião que ele tem que cumprir todos os méritos, tem que ser bonzinho, fazer a sua obra de caridade, viver as penitências, os sacrifícios, os flagelos, guardar os dogmas, os credos, viver as doutrinas e dentro de tudo aquilo que a religião ensina, para que ele possa alcançar, olha, a Deus e a vida com Deus. E ele é ensinado ainda que tem que estar dentro de tal instituição. Porque essa instituição faz ele entender que ele, estando dentro dessa instituição, ele está em Deus, servindo a Deus e guardado para a salvação. É aí onde tem o perigo que deturpa a mente e o entendimento das pessoas da verdade do Evangelho. O Evangelho não ensina isso. O Evangelho não mostra e não pede nenhum ritual, nenhuma cerimônia, nenhum sacrifício, nenhum flagelo, nenhuma penitência do homem, nada que ele faça dentro da religião que hoje o povo vive praticando e fazendo. O Evangelho não pede nada disso. O Evangelho só pede o homem que creia e se converta.